Futebol Total foi desvendado. Saiba tudo sobre o jogador que transformou campos em tabuleiro e jogadores em peça de xadrez. O início da sua carreira foi aos 16 anos de idade, fazendo 2 gols na sua estreia, onde ele se popularizou com a camisa 14, a qual ele usava no início da sua carreira. Muitos se questionam qual era a posição realmente do Cruyff. Bem, na verdade, ele era um jogador multifuncional, polivalente, fazia várias funções táticas no campo. Mas calma que eu vou explicar no vídeo. Johan Cruyff, o jogador que transformou o estilo de jogo da década de 70 como um passe de mágica, conhecido como bagunça organizada. Mas o que é o futebol total? Bem, na verdade, quais são as características, do futebol total? Ela basicamente é alta fluidez. Jogadores ocupam várias posições em determinado trecho do campo, se adaptando ao adversário. A genialidade do Cruyff revelou a magia de um legado que transcendeu o simples jogo. Antes de mais nada, quero falar para vocês aonde eu tirei as pesquisas desse vídeo que eu estou gravando. Bem, pesquisei bastante nesse livro que eu tenho, que eu comprei aqui na minha cidade, o livro de ouro do futebol, do Celso Unzelt. Ele é um jornalista que, se eu não me engano, ele já gravou, já trabalhou na ESPN. É bem interessante o livro. Tem falando sobre vários jogadores, vários campeonatos. Então, gente, muito da hora. Super indico esse livro. Mas antes de você entender de maneira mais profunda o futebol total do Cruyff, você tem que entender de onde começou tudo. Bem, na verdade, começou com um cara fantástico, treinador, que se chamava Rinus Michels. Ele começou a treinar a seleção, não da Holanda, mas treinava o Ajax, a qual o Cruyff jogava, lá por volta da década de 70, do início. Depois, em 74, na Copa de 74, Rinus Michels foi convidado para treinar aquela Holanda que ficou marcada na história. Então, o futebol total, o futebol tático, ele começou com Rinus Michels, onde ele disse certa vez: futebol é coletivo e deve funcionar como uma unidade. 3 características principais do futebol total do Cruyff. A primeira, a utilização do espaço de jogo. 2, a fluidez de posição. Normalmente 4-3-3, 3-4-3, variava entre essas duas táticas. E a terceira, forte pressão do portador da bola. Basicamente, para você entender o futebol total, é desse jeito. Quando o jogador, o time da Holanda, por exemplo, estava com uma bola, futebol, os jogadores se espaçava, amplitude. Basicamente, o Guardiola faz isso com o Manchester City. Amplitude quando está com a bola, quando o jogador perde a bola, portador da bola pressiona. Então, futebol, o time fica mais fechado, se agrupa mais para roubar a bola rapidamente. Gente, e pesquisando sobre aquele carrossel holandês, eu descobri um jogador chamado Pedro Rocha. Ele era uruguaio e jogou contra a Holanda, o carrossel holandês, na década de 70. E ele disse em uma entrevista bem interessante: eu lembro que eu só chamei minha mãe 2 vezes na vida, e uma delas foi no jogo contra a Holanda. Para você entender o quão dominante era aquela Holanda, era sinistra. Mas é aquela coisa, esse estilo de jogo é muito interessante. Basicamente, você, para entender um pouco ele, o Guardiola, que foi discípulo do Cruyff lá no Barcelona, ele trouxe essa ideia de jogo posicional para a sua carreira de treinador. Ele foi jogador do Barcelona. E é uma ideia que leva tempo, não é da noite pro dia. E vocês, o que é que vocês acham? Comenta aqui. Vocês gostam do futebol total, futebol de toque de bola? É chato? É interessante? Comenta aqui, a sua opinião é interessante para mim. Cruyff tinha um estilo de jogo bem interessante. Infelizmente, aquela seleção fantástica da Holanda em 74, ela não conseguiu vencer aquela Copa, após enfrentar a Alemanha Ocidental, perdendo de virada 2-1 na Alemanha. Dessa maneira, o maestro Cruyff, ele teve uma carreira longa de jogador de futebol, mas se aposentou e foi treinar tanto o Ajax quanto o Barcelona. Ele treinou o Barcelona de 88 até 96. Entretanto, foi na temporada 91-92 que o Cruyff fez história como treinador do Barcelona, conseguindo a primeira Champions do clube catalão. Na temporada seguinte, na temporada 92-93, o Barcelona voltou a chegar à final da Champions, sendo vice-campeão. E sabe quem jogava no Barcelona? Sim, um baixinho marrento goleador chamado Romário. E o Romário era muito fã do Johan Cruyff, onde naquela temporada ele foi brilhante. Treinado pelo Cruyff, ele fez 39 gols em 65 jogos. Não perca a oportunidade de mergulhar nos assuntos, dicas e curiosidades sobre futebol que vocês não fazem ideia. Deixa o like, compartilha, coloca as tuas ideias aqui nos comentários e vem comigo fazer história.